Você já notou que, de repente, a casa fica grande demais para o som dos próprios passos? É nesse instante que uma pergunta atravessa como lâmina. O que há de errado comigo? E a ferida arde porque parece verdade. Mas olhe de novo. O que você chama de abandono pode ser apenas a vida baixando o volume para que você finalmente ouça a sua voz. Hoje, o seu telefone está quieto. Amanhã, se nada mudar dentro, continuará quieto. Há urgência aqui. Ou você transforma esse silêncio em chão, ou ele te engole como poço. Imagine uma sala escura. A maioria corre para acender a televisão, abrir conversas, chamar quem estiver online. Você, não. Você fica um segundo a mais com a luz apagada e descobre que seus olhos se adaptam. É isso que os estoicos chamam de treino da percepção. Quando a visão se acostuma, a sombra vira contorno, o medo vira mapa. O contraste é simples. Antes, você preenchia vazios com barulho. Agora, aprende a preenchê-los com presença. Antes, buscava convites. Agora, pratica. Há escolhas. O cenário não mudou. Foi você quem mudou de lugar dentro dele. Talvez o seu cotidiano esteja cheio de microfugas. Rolar a tela antes do café, falar por falar, aceitar convites que cansam, rir de piadas que te diminuem. Hoje eu te proponho uma virada. Em vez de perguntar quem sumiu, pergunte o que em mim estava sempre ausente. Dói, eu sei, mas é dor de parto, não de perda. A cada atitude mínima, desligar notificações por 1 hora, caminhar sem fones, almoçar sem a companhia do feed, o roteiro vira de mão. O que parecia solidão vira laboratório. O que parecia rejeição vira filtro. O que parecia fim vira fundação. Note como o ritmo muda quando você muda o foco. Num momento, tudo é tenso, o peito fechado, a comparação com a vida barulhenta dos outros, a sensação de estar atrasado para uma festa a qual ninguém te convidou. Respire. Diga a si mesmo, como um comandante em meio à tempestade: não preciso de plateia para estar inteiro. Aguarde a pausa. Sinta o corpo desarmando. Perceba que a casa continua grande, mas você já não é pequeno. O silêncio não é um corredor vazio. É uma biblioteca depois do expediente. E você tem a chave. Metáforas ajudam a tocar o que a razão resiste. Pense em uma árvore. O outono não a humilha. Prepara seus galhos para a primavera. Folhas que caem não são fracasso, são estratégia. Amizades que se vão não são sentença, são estação. O mesmo vale para você. Quando a conversa superficial se desfaz, sobra o tecido mais resistente. Aquilo que você pensa quando ninguém está olhando. É aí que começa a sua reforma íntima. O primeiro tijolo? Chamar esse momento pelo nome certo. Não isolamento, mas lapidação. Permita-se uma última virada antes de seguir. Em vez de suplicar por mais gente, suplique por mais verdade. A verdade sobre o que te nutre, o que te erode, o que te faz desperdiçar dias inteiros em trocas que não deixam rastro de vida. O silêncio pode ser cruel com quem foge. Com quem o encara, ele é mestre paciente. A alma se colore com as tintas dos seus pensamentos, escreveu Marco Aurélio. Hoje pinte-a com coragem, amanhã com constância. E quando o mundo parecer distante de novo, você não pedirá socorro ao barulho. Você acenderá a sua própria luz. Vivemos em um tempo que idolatra o barulho. Ser visto virou sinônimo de existir, e o silêncio passou a ser confundido com fracasso. Desde cedo nos disseram que o valor de alguém está no número de vozes que o chamam, nas risadas compartilhadas, nos planos cheios. E sem perceber, crescemos acreditando que quem está sozinho é porque foi deixado para trás. Mas o estoicismo vira essa ideia de cabeça para baixo. Marco Aurélio escreveu que aquele que vive em harmonia consigo mesmo, vive em harmonia com o universo. Em outras palavras, a solidão não é um buraco, é um espelho, e nele você vê o que o mundo distraído tenta esconder. Pense por um instante. Quantas das suas conversas realmente te alimentam? Quantas conexões são profundas e quantas são apenas ruído travestido de companhia? Quando você começa a perceber que o riso forçado te esgota, que estar rodeado de gente nem sempre significa estar acompanhado, um desconforto surge. É o início da clareza. E a clareza dói, porque ela revela
o quanto nos acostumamos a negociar a própria paz em troca de pertencimento. Os estoicos chamariam isso de prisão dourada. A cela tem festa, mas continua sendo cela. Quando você entende que o silêncio não te diminui, ele te devolve. Cada ausência que antes te feria agora serve como moldura para algo mais nítido, a tua essência. O estoicismo ensina que a verdadeira força não está em ser aceito, mas em aceitar-se. Enquanto o mundo corre atrás de aplausos, o sábio se pergunta se está agindo conforme seus valores. Enquanto uns acumulam contatos, ele busca coerência. É aí que o barulho social se desfaz e a serenidade surge como resistência. Imagine a cena, uma praça cheia, música alta, vozes cruzando o ar, e no meio, alguém sentado, calado, observando. À primeira vista parece deslocado, mas talvez seja o único que realmente está presente. Esse é o contraste que define a alma estoica, permanecer centrado quando todos giram. O estoicismo não ensina a rejeitar o convívio, ensina a não se perder dentro dele. A falta de amigos, portanto, pode não significar isolamento, mas libertação. Libertação da necessidade de provar valor. Libertação da culpa de não caber onde não há espaço para profundidade. Então, da próxima vez que o silêncio te cercar, não se apresse em preenchê-lo. Deixe-o ecoar, porque o que parece vazio pode ser o som da sua alma voltando a falar. O que o mundo chama de solidão, os estoicos chamam de reencontro. Há momentos em que a vida começa a esvaziar o caminho ao seu redor. Pessoas se afastam, convites somem, conversas cessam. À primeira vista, parece que o mundo está te empurrando para fora. Mas e se for o contrário? E se o universo estiver apenas limpando o terreno para que você cresça sem o peso do que já não te alimenta? Os estoicos viam isso como parte natural do fluxo da existência. Assim como a natureza elimina o excesso para preservar o essencial, a alma também precisa de espaço para florescer. O afastamento, portanto, não é um castigo, mas um processo silencioso de purificação. Pense em uma árvore durante o outono. De longe, pode parecer que ela está morrendo. As folhas caem, os galhos se tornam nus e o vento sopra frio. Mas o que está acontecendo, na verdade, é preparação. Ao se desfazer do que já cumpriu seu ciclo, ela fortalece suas raízes para suportar o inverno e renascer na primavera. Assim também é com as relações humanas. Cada pessoa que parte, cada laço que se desfaz, cada amizade que silencia, cumpre um papel. Abrir espaço para a versão de você que está tentando nascer. É doloroso porque o coração tende a confundir ausência com rejeição. Mas o estoicismo ensina que o que se afasta nunca é perda. É filtragem. Você não está ficando com menos, está ficando com o necessário. Epicteto dizia que a liberdade não é conseguir tudo o que se quer, mas aprender a viver sem o que não é essencial. Quando você entende isso, começa a enxergar as despedidas não como rupturas, mas como realinhamentos. O que sai, sai, porque sua nova energia já não cabe nas antigas molduras. Imagine a vida como um rio. Se você tentar segurar a água com as mãos, ela escapa. Mas, se abrir os dedos, o fluxo segue natural, transparente. Resistir às mudanças é como represar o curso da existência. O que era leve se torna turvo. Quando alguém se afasta, não é sempre um adeus. Às vezes, é apenas o curso natural da corrente. E se você confiar, o rio te levará a águas mais calmas. Há uma serenidade que nasce quando você para de pedir que o passado volte. Quando aceita que algumas pessoas foram pontes, não destinos. Quando entende que certos vínculos pertencem ao capítulo anterior da sua história e que fechá-lo não é ingratidão, é sabedoria. O afastamento revela que você está se movendo. E movimento é vida. Os laços que permanecerem após essa depuração serão os que vibram na mesma frequência da sua verdade. Então, da próxima vez que sentir que o mundo está se esvaziando, lembre-se, o silêncio que resta é o som da purificação. Não há solidão no processo, há renascimento. E tudo o que é real permanece. O resto, o tempo leva, porque nunca foi seu para carregar. Imagine-se caminhando por uma rua vazia, ouvindo apenas o som dos próprios passos. Nenhuma voz, nenhum aviso, nenhum estímulo. Para alguns isso é descanso, para outros é desespero.
A diferença entre os dois não está no caminho, está na mente que o percorre. Os estoicos compreendiam isso com clareza. O problema nunca é o que acontece, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Epicteto dizia: não é o que te acontece que te perturba, mas sim o que você pensa sobre o que te acontece. E é justamente esse pensamento que pode transformar o silêncio em tortura ou em templo. Quando a mente está indisciplinada, ela cria ruído mesmo no mais absoluto silêncio. Ela se torna uma fábrica de fantasmas, recordando ofensas antigas, projetando rejeições futuras, alimentando a crença de que estar só é ser esquecido. O ego, sem ninguém para lhe servir de espelho, começa a inventar inimigos. É o mesmo mecanismo que transforma o vazio da noite em medo, ou o som do vento em ameaça. O ser humano teme o que não controla, e o silêncio é o território onde não há nada a dominar, apenas a sentir. Mas o estoicismo oferece uma virada poderosa. Treinar a mente é libertar-se da tirania das interpretações. Quando você aprende a observar seus pensamentos como quem vê nuvens passando no céu, o barulho interno começa a perder força. O silêncio, antes sufocante, se transforma em campo fértil. O mesmo espaço que antes te fazia duvidar de si agora te convida a habitar-se. É ali, sem interferências, que você ouve a voz mais importante, a que sempre esteve calada por baixo do tumulto das opiniões. Há um exercício simples, mas transformador. Da próxima vez que o vazio apertar, feche os olhos e perceba o fluxo de ideias que surgem. Lembranças, medos, desejos, frases de autodefesa. Não lute contra eles. Apenas observe. Esse é o início do autodomínio. O momento em que a mente, acostumada a reagir, aprende a permanecer. Marco Aurélio fazia isso ao escrever suas meditações. Ele transformava o caos em clareza, o ruído em reflexão, porque compreender o silêncio é um ato de força, não de fraqueza. Perceba como o ritmo da vida muda quando a mente é disciplinada. O que antes era ameaça se torna abrigo. O que antes te isolava, agora te integra. Você não foge mais do silêncio, você o busca. Descobre que nele existe um tipo de paz que o barulho nunca poderá oferecer. A solidão deixa de ser castigo e se torna prática espiritual. É o momento em que você, enfim, se senta consigo e percebe que não há nada a temer. O silêncio nunca foi o inimigo. O inimigo era a sua resistência a ele. Quando o ruído do mundo se cala e ninguém mais te observa, você se vê sem disfarces. É nesse instante que a solidão se transforma em espelho. Um espelho que não mostra o rosto que você exibe aos outros, mas o que evita olhar em si. O reflexo é cru, implacável, e revela não apenas o que você tem de melhor, mas também o que tenta esconder. As máscaras sociais que antes te protegiam caem uma a uma, e o que sobra é o encontro mais difícil que um ser humano pode ter, o encontro com a própria verdade. Por isso que muitos temem a solidão, não por causa da ausência dos outros, mas porque ela retira o véu das distrações. Sem o olhar alheio, sem o fluxo incessante de vozes, você precisa lidar com a sua própria mente, e ela nem sempre é gentil. Os estoicos sabiam disso, e viam nesse desconforto uma etapa necessária da maturidade. Marco Aurélio, cercado de poder e multidões, buscava o recolhimento para entender quem era por dentro. Ele sabia que governar um império é tarefa menor comparada à arte de governar a si mesmo. A solidão é o laboratório da alma. É nela que você descobre quantas vezes se vendeu em troca de aceitação, quantas opiniões defendeu apenas para pertencer, quantas risadas deu apenas para não parecer diferente. O silêncio expõe o que a rotina mascara. E quando você suporta essa revelação sem fugir, algo muda. A vergonha dá lugar à compreensão, e o medo se converte em perdão. O espelho, que antes parecia cruel, se transforma em aliado. Ele mostra o que ainda precisa ser curado e o que já pode ser celebrado. Há uma beleza discreta em reconhecer as próprias rachaduras. Pense num vaso japonês de kintsugi, restaurado com fios de ouro. As marcas não são escondidas, são destacadas. Elas contam a história de algo que quebrou, mas não desistiu de existir. Assim é a alma que enfrenta a solidão de frente.
Cada cicatriz se torna testemunha de resiliência. Cada falha ganha valor porque foi integrada à sua identidade. A dor não é mais algo a apagar, mas a polir. E então, você percebe, não há nada de errado em estar só. Errado é viver cercado de gente e ainda se sentir vazio. O estoicismo ensina que o verdadeiro progresso não acontece quando você se afasta dos outros, mas quando deixa de se afastar de si. Quando aprende a olhar suas imperfeições com honestidade e compaixão. A solidão, nesse ponto, deixa de ser um castigo e se torna um portal. Um portal que te conduz à versão mais autêntica de quem você é, aquela que não precisa mais de plateia para existir. Há um instante na jornada em que algo muda silenciosamente dentro de você. De repente, aquilo que antes te consumia, a vontade de agradar, a necessidade de ser lembrado, o medo de ficar de fora, começa a perder força. Você percebe que não precisa mais correr atrás de ninguém, nem provar o próprio valor a quem não o vê. É o momento em que nasce a liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a de não depender de nada para se sentir inteiro. Essa é a mais alta forma de independência que o estoicismo ensina, a autossuficiência da alma. Epicteto chamava isso de autarqueia, o poder de bastar-se. Ele dizia que a verdadeira felicidade não está em conquistar o que deseja, mas em desejar apenas o que depende de você. Quando entende isso, o coração se aquieta. A ausência deixa de ser ferida e o silêncio, antes assustador, passa a ser descanso. Você já não busca companhia por medo de si mesmo, mas por afinidade verdadeira. E quando se relaciona sem carência, o vínculo deixa de ser cadeia e vira escolha. É uma transformação invisível, mas profunda. Você começa a perceber que pode caminhar sozinho e, mesmo assim, sentir-se acompanhado, porque aprendeu a fazer do próprio pensamento um aliado. Já não precisa de testemunhas para validar o seu caminho. O elogio não te eleva, a ausência de atenção não te destrói. Você se torna o seu próprio centro de gravidade. E, paradoxalmente, é quando você deixa de precisar das pessoas que começa a atraí-las. Porque a serenidade é magnética. Ela inspira, não implora. Imagine alguém subindo uma montanha com passos firmes. Lá embaixo, vozes o chamam, tentando fazê-lo parar. Você mudou, ficou frio, está distante. Mas ele continua, não por desprezo, mas por clareza. Ele entende que não há como levar todo mundo na escalada e que não é orgulho seguir só. É fidelidade à própria consciência. A liberdade estoica nasce desse discernimento. Saber quando um laço nutre e quando aprisiona, quando o amor edifica e quando serve apenas de distração. No fim, o que o estoicismo ensina é que depender é sempre arriscado, porque o que está fora de você nunca será seu de verdade. A paz, quando depende do outro, é empréstimo. Quando vem de dentro, é patrimônio. Por isso, cada passo dado em direção à independência emocional é também um passo em direção à serenidade. E quando você chega lá, entende que não é sobre rejeitar o mundo, mas sobre amá-lo sem se perder. O estoico livre não se isola. Ele escolhe com quem compartilhar sua paz. Chega um ponto em que você olha para trás e percebe que tudo o que a vida retirou, amizades, planos, certezas, não foi castigo, foi correção. O universo, com sua sabedoria silenciosa, removeu o excesso para que você coubesse dentro de si. O que antes parecia perda, agora se revela como lapidação. A falta de amigos, que um dia te feriu, hoje te mostra algo que quase ninguém entende. A solidão não é ausência de amor. É o terreno onde o amor verdadeiro começa a crescer. E essa é a essência do paradoxo estoico. Quanto mais você aprende a viver consigo, mais preparado está para se conectar com o mundo. Marco Aurélio dizia que a alma se colore com as tintas dos seus pensamentos. E quando você começa a cultivar serenidade em vez de carência, gratidão em vez de ressentimento, o próprio tom da vida muda. O silêncio já não é um vazio que precisa ser preenchido, é uma melodia que precisa ser ouvida. Você deixa de correr atrás do barulho e passa a reconhecer o valor da calma. É como sair de uma feira tumultuada e entrar num templo. O som externo desaparece, mas algo dentro de você começa a cantar. E o mais curioso é que, nesse estado de presença, novas pessoas surgem.
Elas não chegam para te distrair, mas para caminhar ao seu lado. Não te buscam por interesse, mas por sintonia. É a vida devolvendo em nova forma aquilo que antes você procurava nos lugares errados. Porque quando o coração está em paz, ele deixa de mendigar afeto e passa a irradiar presença. A solidão deixa de ser muro e vira farol. Ela não te separa, te ilumina. Os estoicos chamavam esse ponto de convergência entre a alma e o cosmos de ataraxia, a tranquilidade de quem nada teme, nem a perda, nem o olhar alheio. É o estado de quem já entendeu que o destino não arranca, apenas devolve o essencial. E nesse instante, o que resta não é vazio, mas plenitude. Você não precisa mais ser compreendido, basta ser verdadeiro. Não precisa provar valor, basta viver com coerência. A paz substitui a aprovação. Então, quando o mundo parecer silencioso demais, lembre-se, esse é o som da reconstrução. A vida não te isolou, te conduziu ao ponto onde a presença dos outros se torna escolha, não necessidade. E é aí que a solidão se transforma em templo, o espaço sagrado onde você deixa de ser metade e se torna inteiro. Porque no fim, a lição estoica é simples, mas profunda. Quem aprende a estar consigo nunca mais estará sozinho. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas pessoas têm a disciplina e a coragem de permanecer até o fim de uma reflexão profunda como essa. Isso mostra que você está em busca de algo maior: sabedoria, serenidade e crescimento intelectual. Você não está apenas assistindo a um vídeo, está praticando um exercício de consciência, algo que os antigos estoicos valorizavam mais do que qualquer discurso: o desejo genuíno de evoluir como ser humano. E se essa mensagem tocou algo em você, eu quero te convidar a dar o próximo passo nessa jornada. Na descrição, você vai encontrar o link para o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, uma obra escrita com o propósito de guiar mentes como a sua, que buscam compreender, aplicar e viver os valores estoicos no mundo moderno. Cada capítulo foi feito para provocar, despertar e fortalecer. É mais do que leitura, é transformação. Aproveite agora para deixar o seu comentário. Diga o que mais te marcou neste vídeo, o que te fez refletir. E se talvez você não saiba o que escrever, apenas comente gratidão para que eu saiba que você ficou até o fim, firme no seu propósito de crescer. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Aqui, toda semana, trazemos mensagens que não apenas inspiram, mas desafiam, conteúdos que fortalecem sua mente, moldam sua atitude e conduzem você a uma vida guiada pela razão, pela virtude e pela paz interior. No final deste vídeo, deixaremos mais 2 conteúdos recomendados que vão ampliar ainda mais o seu entendimento sobre a vida, sobre si mesmo e sobre o poder da filosofia prática. Assista a eles e continue essa jornada de autodomínio e lucidez. Lembre-se, cada reflexão é um degrau e hoje você subiu mais um. Que essa busca nunca cesse. Até o próximo vídeo e que a sua mente permaneça firme, serena e livre.